Isaías 49, 15 e 16 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente perante a mim. Boa tarde, meninas, graça e paz. Sejam todas muito bem-vindas à terceira conferência do Mães em Oração. Conferência Honra. Lembrem-se, somos filhas antes de qualquer coisa. Foi o Senhor que nos adotou. E nós somos filhas amadas do Senhor. Sintam-se todas abraçadas por este amor e convicção no Senhor. Você não foi esquecida e nem está aqui por acaso. Estejam à vontade para viverem este momento. Aproveitem cada momento, porque foi feito para vocês. Meninas, eu só preciso de uma ajuda de vocês. Temos algumas meninas que ainda estão de pé. Se tiver um lugarzinho do seu lado, você pode levantar a mão para essas meninas irem se acolhendo. Levantem a mão bem alto assim, ó, e balança para as meninas que estão sem lugar poderem se assentar, se acomodarem. Nossa equipe vai estar ajudando no que vocês precisarem também. Nós, com essa blusinha lilás, estamos aqui para servir vocês, tá bom? Fiquem em paz, vai dar tudo certo, tem lugar para todo mundo. Lugar abençoado, oramos uma por uma, hein? Boa tarde, meninas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Sintam-se todas abraçadas. Nós estamos vivendo o ano da honra. E toda honra, toda glória, nós devemos dar ao Senhor Jesus. A Ele, tudo por Ele e para Ele. Nós estamos muito felizes em receber vocês aqui. E para começar essa conferência, nós convidamos o pastor Alvimar, representando todos os nossos maridos, todos os nossos líderes, todos os nossos pastores, porque para estarmos aqui, alguém nos abençoou, alguém tem orado, alguém tem investido na nossa vida, no nosso ministério. Então estamos muito felizes, pastor Alvimar, por você ser esse marido que representa todos os outros maridos. E nós abrimos essa conferência no nome do Senhor Jesus, com a voz de autoridade, representando o sacerdócio real do Senhor. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo poder, não só hoje, mas para todo sempre. Nós vamos orar, invocar a presença do Senhor, porque foi Ele que planejou esse momento lindo para cada um de nós. Nós podemos sentir a presença do Senhor, o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, e a nossa dependência como servos, como maridos, como esposas, como irmãos, vem do Senhor. Senhor, Deus de amor, Deus soberano, Deus que merece toda adoração, todo louvor, um Deus de graça, um Deus que derramou a sua graça sobre as nossas vidas, sem nós merecermos. E nesta tarde, nós invocamos a Tua presença no nosso meio. Invocamos, Pai, o mover do Senhor em cada um dos nossos corações, porque se estamos aqui, aprove o Senhor nos trazer,
porque o Senhor tem algo a fazer em cada um de nós. Porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Assim, Deus, nós invocamos a Tua presença no nosso meio. Esta terceira conferência das Mães de Oração é do Senhor, e para Ti te entregamos toda a honra, toda a glória. E assim, Pai, visita-nos com o Teu poder, com a Tua glória, e que o Teu Espírito Santo nos auxilie em todas as nossas fraquezas, nos concedendo orientações e fazendo com que possamos transbordar com o propósito do Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. Assim, Deus, o Senhor é o líder dessa conferência, o maior convidado. A honra é para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Meninas, podem se assentar, e aonde tiver um lugarzinho, vocês permaneçam com a mão levantada, até alguém da nossa equipe achar alguém que precisa de lugar, porque sentada vai ser mais fácil. Obrigada. Boa tarde, meninas todas lindas. Meu nome é Edna. Eu e Carla somos coordenadoras do Grupo Mães de Oração aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro está muito feliz por receber vocês que são de fora e vocês que são daqui. Conheço bastante gente aqui, estou muito feliz porque alguns convites, né? Deus soprou no meu ouvido alguns nomes e essas pessoas estão aqui. Eu fiquei com a linda tarefa de apresentar a Fê. Eu queria chamar a Fê, a Cristina aqui comigo. Mas a minha apresentação da Fê vai ser muito breve, que a Cris é a coordenadora do Mães de Oração em Marataízes. E a minha fala sobre a Fê é a seguinte: a Fê é minha mentora, eu faço mentoria de mesa com ela. Conheci a Fê através do Instagram e eu queria dizer que através da mentoria da Fê houve um milagre na minha casa. E o milagre está aqui. Júnior e Dudu, vem cá. Dudu é meu filho, ia ser meu marido. E na minha casa há muita dificuldade em receber pessoas por conta do autismo. E a mentoria da Fê trouxe para minha casa abertura de portas. Eu já posso receber na minha casa mulheres, mães curadas, filhos curados, mulheres para serem acolhidas. E eu louvo a Deus, porque através da vida da Fê, a minha casa recebeu um milagre. E agradeço por tudo que Deus tem feito na minha casa através do Mães de Oração. Não desista. Não existe diagnóstico para Deus. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. Eu creio nisso porque a mesa realmente curou minha casa. E é isso que eu tenho para dizer para a Fê, que ela possa ser instrumento na vida de vocês essa tarde, como foi na minha casa. Eu vou entregar com muita satisfação no coração a palavra Cris, para que ela faça oração de entrega, porque Cristina tem sido igreja na minha vida e não poderia ser diferente. Que o Senhor, nessa tarde, o Senhor dos Exércitos, o zelo do Senhor dos Exércitos, possa fazer em vocês aquilo que já aconteceu na minha casa. Glória a Deus. Gente, eu estou sentindo uma graça. Aleluia. Vocês não entenderam. O lado de cá não entendeu. Eu estou sentindo uma graça. Aleluia. Senhor, nós vamos colocar, ó Pai, a Fernanda nas tuas mãos. A tua filha, Senhor, que o Senhor determinou, escolheu para esse dia, para trazer essa palavra, Senhor. A mansa, acolhedora, amorosa, Pai, que tantos têm recebido nos seus lares, como a Edna acabou de dizer. Pai, toma a tua filha nas tuas mãos. Ela, Senhor, sabe, como nós também, que a honra é para Ti, a glória é para Ti, tudo é para Ti. Pai querido, mas nós vamos agora, Senhor, abençoar a tua filha. Que o Senhor venha derramar a tua graça sobre ela, Pai.
e que nós possamos ter nossos corações como terras férteis, Senhor, para que essa boa semente venha frutificar em nossas casas, Pai, com os nossos filhos, com os nossos esposos. Senhor, muito obrigado por ela estar aqui hoje, Senhor. Nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Prazer, meu nome é Fernanda. Eu sou de Brasília, sou casada, tenho 3 filhos. A Gi, que está aqui, minha filha, hoje é minha companheira, me ajuda em tudo que eu preciso, né? Porque ela é uma jovem senhora. Eu sou uma jovem senhora, ela é jovem, né? Então ela me ajuda com toda essa parte tecnológica. E eu sou aquela que fica ali, Gi, me ajuda aqui. E aí o Senhor colocou, né? Me entregou essa filha maravilhosa. Tinha um propósito, né? E também tenho 2 meninos, o Pietro, de 12 anos, e o Heitor, de 10 anos. Os 2 têm autismo. Tenho 2 filhos atípicos. E a minha casa é uma casa hoje que recebo muitas outras jovens mulheres. O Senhor me confiou uma tarefa onde eu exerço o meu ministério, que é acolhendo mulheres na minha casa à mesa. E nesse momento eu recebo mulheres que eu conheço, mulheres que eu nunca nem vi, chegam na porta da minha casa, e eu coloco a minha melhor louça, e ali nós falamos sobre o amor de Deus, e dali saem vários direcionamentos para mulheres. Mulheres são curadas, tratadas, são muitos e muitos testemunhos. E o Senhor quis alargar as tendas, e esse trabalho vem sendo semeado pelo mundo afora. Hoje são alunas no Japão, alunas Estados Unidos, e alunas aqui em Cachoeiro, Espírito Santo, em vários lugares aí do Brasil e do mundo. Nós temos alunas que estão aprendendo também a abrir as portas da sua casa e servir a Jesus com o melhor que tem. E hoje o convite, meninas, como eu falo, na minha casa. Eu vou me sentir como eu estivesse lá. Aqui nós vamos ter uma conversa de irmã para irmã, de filhas de Deus. E eu sei que nós vestimos muitas roupas. E nela a gente veste a roupa da mãe, a roupa da esposa, da filha, da sogra, da nora, das nossas profissões, dos nossos ministérios. Mas hoje o convite é para que sejamos somente filhas. Então eu sei que vocês estão aí com a bagagem, com bolsas, com materiais, né? E eu vou pedir para que vocês deixem os telefones no silencioso, né? A gente aproveitar esse momento de comunhão à mesa. Porque nesse momento é um convite à comunhão. E Jesus, Ele é o nosso convidado de honra. Ele está aqui neste ambiente e Ele vem trazer para todas nós o que precisamos. Então, eu não sei como você chegou aqui. Às vezes você chegou cansada, preocupada. Às vezes, né, eu entendo que a gente deixa os meninos em casa. Marido, faz isso. Olha, eu vou chegar mais tarde hoje. Deu jantar. Não é assim? Não esquece o remédio do menino. Não esquece isso, aquilo. Eu sei que a gente fica na preocupação. Mas sabe uma coisa que eu venho aprendendo? É que a gente tem que aproveitar o tempo que nos é ofertado. Então, se eu estou aqui, eu vou me esforçar para ficar aqui nesse lugar.
Eu não vou ficar com a minha mente vagando nos problemas, nas dificuldades. Eu vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui. Se eu me propus a estar aqui, eu vou pegar a minha mente. Quando ela começar a vagar, eu vou falar: não, volte para o lugar. E assim a gente vai aprendendo a descansar. Porque quando a gente está em vários lugares, a gente fica muito cansado, né? Então hoje é o convite ao descanso, ao silêncio dos barulhos internos. E a gente vai se acalmando, silenciando o corpo, prestando atenção somente aqui e agora, tá bom? Acalmando. Eu sei que a gente fica, né, encontrando as amigas que não vê há muito tempo, mas a gente vai aproveitar esse momento e acalmar e silenciar. Silenciar. Esse é o convite ao silêncio. As vozes internas, que às vezes a gente fica gritando, gritando. Agora é a hora do silêncio. Silêncio. Hoje, nós vamos... A Edna trouxe esse tema, né, sobre honra. E quando nós pensamos sobre honra, ele é um protocolo do céu. Honra é um protocolo do céu. Tudo na vida gira em torno da honra. Se existe uma etiqueta, um protocolo no reino de Deus, isso se chama honra, né? A honra, ela é tratar com valorização, apreciação, respeito, olhar favorável. Honra é reverenciar, tratar com distinção, submissão e realizar obrigações a alguém. Olha que interessante. Honrar é ter consideração, tratar como importante. Honrar não é só busca. A gente não fica buscando honra. Ninguém fica pedindo: me honre aqui, não é? Jesus, ele disse que não veio buscar a honra dos homens, mas a glória, ela deve vir do céu. E a honra, gente, ela, no reino de Deus, ela não é feita de aparências, ela não é feita de status, de quantidade de pessoas no Instagram, né? Ela está relacionada a uma posição somente no amor, na graça e na aliança. Mesa é lugar aonde nós podemos honrar ao Senhor e honrar também as pessoas que nós amamos. E quando nós falamos neste lugar de filha e de honra, essa camiseta que a gente recebeu, ela tem um peso tão grande, de lugar de filha. Eu sou filha, meu Deus. Mas quantas vezes a gente não se sente nesse lugar? Verdadeiramente, a gente não se sente nesse lugar. Às vezes a gente diz: eu sou filha, faz a oração, mas as atitudes, as escolhas, elas não são de uma filha. Elas caminham como se estivessem sem um pai. E tem uma história na Bíblia, vou tirar esse sapato aqui. Tem uma história na Bíblia que fala sobre um homem que ele não se sentiu honrado, ele não se sentia alguém especial. E por mais que ele tivesse vindo de uma linhagem, de uma família real, ele não se sentia nesse lugar. Sabe como ele se sentia, gente? Ele disse que se sentia como se fosse alguém desprezível. E esse alguém é Mefibosete. Alguém conhece a história dele? Conhece? Mefibosete, ele se sentia assim. Ele tinha um avô que era Saul, né? Foi o grande rei. Teve ali seu pai.
a família foi morta, né? E a sua babá ali, aquela ama que cuidava dele, para fugir daquele lugar que ele ia ser morto também, correu com seu filho, correu com aquele homem que ele cuidava, que ela tinha ali todo o cuidado, correu com ele, naquela correria ele deixou o menino cair. E ali ele ficou com problemas físicos, né? Então ele ficou ali manco, ficou sem andar e ficou com todo aquele problema físico. E por muito tempo, aí ele foi lá para Lodebar, que era esse lugar tido como um lugar de gente esquecida. Lá ele viveu nesse lugar esquecido por muito tempo. Davi, que tinha muita consideração por seu amigo, que era o pai de Mefibosete, ele vai atrás e queria ali honrar aquela família, queria abençoar, e ele ficou sabendo então que Mefibosete estava vivo e mandou chamá-lo. E ele ficou com muito medo, Mefibosete, ficou com muito medo, né? O que Davi iria fazer com ele, né? E Davi fala para ele que não era para ele se preocupar, que ele não tivesse medo. E a partir daquele momento, ele convida ele para estar à mesa. Olha que interessante. Mesa é lugar de honra. Mesa é lugar de receber aquilo que é seu por direito. Mas muitas vezes a gente foge da mesa do Pai. A gente está muito corrida, a vida corrida, eu não tenho tempo. E aí a gente vai esquecendo de quem somos filhas. E nos comportamos muitas vezes como Mefibosete, que tinha um coração, quem sou eu? Quantas vezes a gente se sente nesse lugar, gente? Nos colocamos ali neste lugar. E a gente esquece que nós temos um Pai que nos convida à mesa. E Jesus que fez todo o sacrifício por nós, para que pudéssemos ser chamadas de filhas. Esse é o convite, para sermos convidadas para esta mesa, para sermos chamadas de filhas. Ele nos lavou com seu sangue, Ele redimiu nossos pecados. Nós entregamos para Ele a nossa pobreza, assim como Mefibosete entregou ali toda a pobreza na mesa. Nós entregamos a nossa pobreza, o Senhor nos entrega a riqueza que é o seu reino. Não uma riqueza baseado no mundo, porque muitas vezes a gente vive essa vida querendo ter, e sempre correndo para ter, e a gente esquece que a nossa vida real não é aqui. E a gente fica cansada, sobrecarregadas, porque a gente pega um peso que não é para ser pego. E a gente esquece que nós temos algo muito importante que o Senhor nos entregou. E eu quero que vocês abram uma sacolinha que está aí. Eu deixei algo para vocês. Dentro dessa sacolinha, às vezes, a deficiência dele em nós pode ser comparada às nossas fraquezas diárias, e que nos impedem, então, de comer na mesa do Pai. Mas hoje é o convite a gente olhar essa coroa aí, que ela é sua.
E nós devemos nos vestir do reino todos os dias. Nós podemos nos vestir do reino. E esse é o convite, a assumirmos a nossa identidade de filha. E aí vocês têm uma coroinha. Eu deixei aí para vocês umas pedrinhas que estão bem aí no centro. Tem umas... Isso, está dentro do guardanapo. Vocês vão trabalhar juntas, tá bom, hoje? Tá bom? Isso, peguem antes de eu falar. Pegaram? Sim. Nós temos uma coroa. E nessa coroa, vocês primeiro, ali tem um espaço em branco, não tem? Esse espaço em branco, a gente tem umas canetas aí, não tem para todo mundo, mas a gente divide, tá bom? Vocês vão escrever o nome de vocês aí no centro dessa coroa. Porque ela tem dono. E ela é sua. Agora nós vamos nos vestir do reino. E ela tem um nome. Quem é? De quem é essa coroa? Tem nome. Escreva o seu nome nela. Mas não escreve de qualquer jeito não, tá? Escreve com cuidado. O seu nome. Pronto? Então, nós, quando estamos à mesa do Pai, nos é dado o direito de sermos chamadas de filha. E somos chamadas pelo nosso nome. Sabe que Deus conhece cada uma de nós pelo nome. É lindo isso, né? Às vezes a gente não se sente capaz como Mefibosete, a gente não se sente pertencente, às vezes a gente se sente deslocada, às vezes você chegou aqui, você deve estar assim, ai meu Deus, eu não conheço ninguém, quem sou eu? Né? Às vezes a gente se sente assim nos lugares, mas o Senhor nos conhece. Ele conhece as suas dificuldades, os seus problemas, as suas dores. E mais do que isso, Ele conhece quem será você lá na frente. Ele nos conhece desde o ventre, desde ali, quando Ele nos criou, e até aonde é o nosso propósito, aonde nós vamos alcançar. E Ele entrega pra gente. Então, às vezes, quando a gente começa o nosso dia, a gente começa o dia de qualquer jeito. Não se veste com a roupa real. A gente precisa aprender a se vestir com a roupa real. Antes de ser mãe, de começar o dia, arrumar a casa, ir para o trabalho, arrumar o menino para ir para a escola, que são essas 1000 atribuições de manhã, né? A gente se arrumar para o trabalho. Muitas vezes a gente já começa o dia assim, ai meu Deus, mais um dia. Ai, segunda-feira. Não é assim? Às vezes a gente começa assim, ai, segunda-feira não. E já começa o dia a reclamar. E a gente deixa de honrar a Deus quando a gente faz isso. Quando eu me olho no espelho e fico, ai, eu sou isso, eu sou aquilo, e não consegue ver uma graça, ai meu Deus. Uma identidade distorcida muitas vezes, de pessoas que falaram algo para nós, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente se sente incapaz, se sente feia muitas vezes, fica reclamando do cabelo, reclama daquilo. A gente faz muito isso, né? E a gente deixa de honrar o cuidado de Deus sobre nós. Muitas vezes a gente ouviu coisas na nossa infância que nos deixaram assim com muitas marcas profundas.
Às vezes a gente, olha, eu, por exemplo, eu não tive a presença do meu pai paterno. Pai da terra, não tive meu pai. Então eu cresci com muitas angústias no meu coração. Dia dos Pais para mim era um sofrimento. Quando pediam para fazer aquela cartinha pro papai, nossa, como doía meu coração. Não sei se você aqui não teve oportunidade também de conviver com o pai, sabe do que eu estou falando. E é muito difícil quando nós estamos nesse lugar, sabe, gente? A gente vai crescendo, se sentindo diferente das outras pessoas. E eu fui crescendo com muitos medos, ouvia no coração das pessoas, ouvia muitas vezes as pessoas falar alguma coisa, olha, você é isso, você é aquilo, e fui guardando aquilo no meu coração. E a gente vai se sentindo, vai mexendo na nossa identidade, naquilo que o Senhor nos fez. E a gente precisa assumir esse lugar que Deus, nosso Pai, nos entregou, de filhas amadas, escolhidas. Você é linda como Deus te fez. Existe beleza em você, o Senhor enxerga. Não se sinta menos. Você não está neste lugar. Não se coloque nesse lugar. Não se coloca como Mefibosete, que se achava ali um pobre coitado. Nós não somos. Nós somos filhas amadas de Deus. Se coloque neste lugar, né? Mas para a gente se colocar nesse lugar, a gente precisa vestir essa roupa. Essa roupa que é a roupa real. E aí eu me lembro muito de Esther. Porque Esther, mesmo sendo aquela menina órfã, mesmo passando por todas as tribulações que ela passou, que não deve ter sido fácil, ela no momento certo, ela vestiu a sua roupa real. E ela foi fazer o que ela tinha que fazer. Ela foi fazer o que tinha que fazer, o que estava nas suas mãos, a tarefa. Ela foi obediente, ela honrou. E ali ela foi retribuída e pôde ajudar todo o seu povo. Porque ela se vestiu com a roupa do reino, com a tarefa que ela tinha nas suas mãos. E honrar a Deus, gente, e honrar ao Pai como filha, é sermos obedientes. É buscar a obediência no cumprir das nossas tarefas diárias, com alegria e satisfação. Satisfação. É buscar a excelência de Daniel, que faz o melhor com o que ele tem. José, olha que filho maravilhoso. Honrou, sendo obediente e perdoando e amando. E um dos versículos que mais vem falando no meu coração, gente, é em 1 Pedro 2,9, que fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós nos reconhecemos como filhas, nós caminhamos como herdeiras. E caminhar como herdeiras, gente, não é só desfrutar do reino. É cumprir, é trabalhar na seara do Pai, é realizar as nossas tarefas. E agora eu quero que vocês peguem esse brilhinho que eu deixei. Vocês vão colar na primeira ponta da sua coroa. Que esse representa a sua identidade de filha. Existe um brilho aí para chegar nessa coroa, hein? E a primeira é essa identidade de filha. E não cola de qualquer jeito, hein? Cola com carinho, com cuidado. Eu vou assumir essa identidade de filha.
identidade de filha. Colaram? Não vou me esquecer. Para honrar ao meu pai, eu vou começar com essa minha identidade de filha. E quando eu visto a roupa do reino, eu vou ser a melhor mãe, mesmo que ninguém esteja vendo. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos. E é uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Eu, por exemplo, eu estava falando para as meninas aqui ontem, eu tenho 2 crianças atípicas. Eu não posso piscar. Eu tenho que estar sempre ali, olhando sequência por sequência. Mas não tem lugar melhor aonde eu sou tratada do que na minha maternidade atípica. É nesse lugar que o Senhor vem tratando o meu coração como mulher, como mãe, aprender a ser humilde, a celebrar com as pequenas conquistas. Colaram? Sim. A celebrar com as pequenas conquistas. Por exemplo, uns amigos, meu filho estava fazendo futebol e de repente as mães estavam torcendo ali para os filhos fazerem gol. Eu estava torcendo para o meu filho correr para o lado certo da bola. E quando ele corria para o lado certo, eu, uhul! Que lindo, meu filho conseguiu correr para o lado certo. Então, muitas vezes, gente, aquele filho difícil da sua casa, aquele marido complicado, as dificuldades, elas nos vêm para moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter como. Faltou? Você pode escolher aí uma das pontas, tá bom? E nós somos convidadas com os nossos maridos difíceis, com a nossa família, muitas vezes nas lutas, nós somos convidadas a tratar o nosso coração. Se vestir com a roupa do reino, gente, muitas vezes não vai ter aplausos. A gente arruma a nossa casa, dorme para depois arrumar novamente, acorda, vai arrumar novamente e muitas vezes a gente não vai ter um reconhecimento, não é? Nós não temos, muito obrigada, mãe, foi a melhor comida. Nossa, o marido não tem esse reconhecimento. Mas o verdadeiro reconhecimento, gente, ele vem do céu. Ele vem de Deus. É a honra que nós prestamos ao Pai, como filhas que somos. Sabe, porque o melhor presente, o que nós temos de melhor para receber dos céus, já é a nossa salvação. Isso é o melhor presente. É o que nós devemos realmente almejar. Muitas vezes a gente fica tão preso às coisas terrenas. Sim, a gente celebra, a gente alegra com as nossas conquistas. Mas a gente não pode esquecer que o melhor é o que está por vir. E que a gente não pode perder jamais a esperança. Ter um coração com esperança, confiando nesse Pai. E honrando Ele. Desde a hora que eu acordo, eu já não vou acordar reclamando, murmurando. Eu vou falar assim, obrigada. E hoje eu acordei e eu vou vestir a minha roupa real de filha amada. E essa coroa, gente, ela só simboliza esse cuidado do Senhor para as nossas vidas. Ele nos ama e nos quer nos ver sendo mulheres melhores. E Ele acredita em nós. E é lindo isso, né? Ele acredita em cada uma de nós. Então o Senhor nos convida a exercermos esse sacerdócio, de sermos filhas e vestirmos a roupa real, sendo obedientes, confiantes nesse Pai, fazendo tudo o que está ao nosso alcance. E nós temos também o descanso no Senhor.
Existe alguém cansado aqui? Eu deixei um papelzinho. Tem um papel aí? A gente vai tentar fazer uma coisa aqui, tá bom? Nós somos muitas, mas a gente vai tentar, tá bom? A gente, como somos mulheres muito educadas, maravilhosas, o que nós vamos fazer? Tem uma plaquinha dizendo assim, eu tô cansada. Cadê a plaquinha? Eu tô cansada. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar para a direita. E você vai dizer por que você está cansada? Mas não precisa contar todos os seus cansaços. Você vai resumir em alguma... A sua amiga vai ouvir. A sua amiga vai ouvir aí. Mas olha só, prestem bastante atenção. Nós vamos falar baixinho, tá bom? Bem baixinho, para outra ouvir. É o momento da gente lavar o nosso coração. A gente vai lavar o coração aqui, tá bom? Então eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Cada uma vai pegando a placa. Como é seu nome? A Elizabeth vai pegar, vai falar por que ela está cansada. Por que você está se sentindo cansada hoje? Você está cansada hoje? Você vai falar. Aí ela vai passar para a Gabi e vocês vão passando aí na rodinha, tá bom? Vamos... e é para prestar atenção no que a colega está falando, tá bom? Então vamos lá. Pode começar.
Pronto? Conseguiram? Pronto? Conseguiram contar pelo menos uma coisa, porque vocês estão cansadas? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor Jesus, Ele não nos prometeu que seria fácil. Não existe, né, esse lugar fácil. Mas Ele disse que nele nós encontraríamos o descanso. Aquilo que muitas vezes a gente carrega, sabe que nem tem... Muita coisa que a gente carrega não era que era nossa obrigação. A gente, como mulher, a gente quer carregar tudo, a gente quer dar conta de tudo. E muita coisa não é o Senhor. A gente tem que fazer essas avaliações, sabe? O que está na minha mão, o que é minha responsabilidade e o que é da responsabilidade do outro, o que é aquilo que não está sob o meu controle. Porque ou mulher que gosta de controlar tudo somos nós. A gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar o que vai acontecer. Nós criamos na nossa mente, muitas vezes, lá no futuro, o que vai acontecer. A gente recebe uma notícia muitas vezes e a gente fala assim... Aí, na nossa mente a gente já cria, vai acontecer isso, e dali você já faleceu. Olha, eu falo isso porque eu tive depressão. Foi por muito tempo. Foi um processo de muito cansaço. Quando eu decidi pensar que eu poderia carregar o mundo nas minhas costas. E o Senhor não me chamou para carregar o mundo nas costas. Quem sou eu? Aquele título de Mulher Maravilha. Meu Deus, saiam fora dessa. Uma vez a gente foi fazer, esse ano a gente fez uma corrida lá no parque em Brasília. E a gente juntou um monte de mulheres, a gente chorou, fez um piquenique, foi muito legal. E aí era no Dia da Mulher. E aí tinha umas mulheres, um grupo correndo, elas vestidas de Mulher Maravilha. Eu falei, Deus me livre, nunca mais. Esse título aí, quero não, de Mulher Maravilha que dá conta de tudo, eu não dou conta de tudo. Você não dá conta de tudo. E a gente não precisa dar conta de tudo. Eu não preciso ser perfeita, gente. Eu estou no processo de transformação da minha mente. Eu preciso aprender a me acolher quando eu preciso, a olhar para as minhas dores, descansar. Eu falo isso porque eu também sou do mesmo jeito. Às vezes eu estou lá em casa, eu estou cansada, aí eu falo, eu vou sentar aqui um pouquinho, 3h da tarde. Aí eu falo, meu Deus, por que eu estou sentada? Tem louça para lavar, tem comida para fazer. Meu Deus, por que eu estou sentada? Eu tenho que estudar. E às vezes a gente não permite parar um pouquinho. Desfrutar muitas vezes de um silêncio. De um tempo sem ter o que fazer. Agradecer, ter a alegria, o contentamento de parar um pouquinho. Tomar um chazinho de maracujá, porque lá a gente toma chazinho de maracujá. A Edna fez hoje, não fez, Edna?
A Edna fez chá de maracujá. Sentar, tomar um chazinho de maracujá e parar um pouquinho. Parar para descansar o corpo, descansar a mente. Isso também é louvar o Senhor, é honrá-lo. Mas tem tarefas que são nossas obrigações e a gente tem que correr atrás delas. Afinal, no mundo a gente não vai ter só doce. Às vezes a gente quer viver uma vida assim fácil, tudo tem que ser bom. Não, essa história aí não existe. Quando você fala assim, olha, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero carregar esse título de cristã, você vai passar por muitas dificuldades. Não tem para onde correr, gente. É um esforço. Mas a gente precisa descansar no Senhor. Entregar para Ele aquilo que não está sobre o nosso controle. E é isso que a gente tem que fazer. Eu fui passando aqui, eu fui vendo vocês falando. Muitas vezes de muitas responsabilidades, de muitas coisas para fazer. E aí a gente fica cansada de muitas vestes, como a pastora disse ali, é muitas vestes. Mas às vezes é a gente que coloca muito peso nessas vestes. Se cobra demais, perfeccionista demais. Tem que dar conta de tudo. E a gente vai fazendo o nosso melhor, gente. E o nosso melhor é para Deus, não é para o homem ficar enxergando. A gente quer fazer para agradar um homem. Agradar o homem, agradar o ser. Não, a fulana vai ver, né? A minha casa está mais brilhando. Eu estou conseguindo cumprir todas as metas do meu dia. Check, check, check. E no final tá, estatalada. É parar. É parar um pouco, é descansar. É fazer alguma coisa para você. O que te faz feliz? O que te dá alegria no coração? Cuida de você também. Para que você volte mais fortalecida, mais feliz. Né? E a felicidade, o que é felicidade? Se a gente for pelos olhos dos homens, a gente vai ficar sofrendo. Porque a felicidade é o contentamento do coração, gente, da alma, no Senhor, nas coisas, no cumprimento do nosso dever. A gente tem momentos de alegria. Então a gente precisa prestar atenção e caminhar como o Senhor quer. Olha, essa confiança no Senhor, a confiança na palavra de Deus. Essa semana eu passei por uma aprovação assim, né? Eu estava dando aula no nosso curso lá na igreja e eu até contei para as meninas. A gente estava falando sobre depressão, nós estávamos falando sobre a mudança de mente. Ainda era o tema, mudança de mente. E de repente eu falei assim, olha, a depressão não tem cura. Porque aos olhos dos homens, a depressão não tem cura. Ela é uma coisa que a gente estabiliza. E aí eu falei isso, olha, a depressão não tem cura. E aí tinha uma nova, ela falou assim, mas como assim a depressão não tem cura? A depressão não tem cura. E falei assim com muita firmeza. E aí de repente, gente, a voz do Espírito Santo veio tão forte, de uma forma tão profunda que eu me assustei. Ele falou, corrija isso agora. A depressão tem cura. Você não está na escola dos homens. A palavra tem cura. A palavra, minha palavra tem cura. Corrija isso agora. E de uma coisa que eu sempre falei, né? A depressão não tem cura. Hoje, entendi o recado. A depressão tem cura. A
palavra. É na palavra que a gente busca a força que nós precisamos para seguir. Tá com os pés vacilantes, tá com os pés cansados, vai para a palavra. Vai, senta na sua mesa. Se tem um lugar onde nós somos firmadas a nossa identidade, vai para a sua mesa, pega a sua Bíblia, ora, conversa com o Senhor. Senhor, eu quero te entregar isso daqui, para onde eu vou? Se tem uma coisa que Deus nos entrega com abundância, é a sabedoria. Então precisamos nos mergulhar na palavra. É neste lugar aonde nós vamos buscar o descanso que precisamos, as direções assertivas para as nossas escolhas, para vestirmos as nossas roupas. Muitas vezes a gente acorda e já vai para o celular, para o WhatsApp, para o e-mail. O que eu tenho que fazer? Não! O seu primeiro lugar de vestir a sua roupa é a vestir a roupa de filha amada de Deus. Senhor, eu estou aqui começando o meu dia, Senhor. Eu quero começar contigo. Eu quero te entregar o meu dia. Eu quero começar um dia com o Senhor. Eu quero vestir as roupas reais. Eu quero te honrar, Senhor, com tudo que eu tenho, com tudo com que eu sou, com toda a minha história. Seja um lar quebrado, seja as dificuldades, porque quando o Senhor entra na nossa vida verdadeiramente, gente, as coisas vão se colocando no eixo, as coisas vão se organizando, e a gente precisa confiar na palavra, a gente precisa confiar em Deus, naquilo que Ele está fazendo por nós. Então vista essa roupa real, honre ao seu pai como filha, fazendo o melhor, descansando nele, entregando para ele as suas dores, aquilo que te aperta. Hoje eu não vou mais falar isso, porque eu já entendi que a depressão tem cura. Assim como na minha casa, o meu filho aos 6 anos de idade, a fonoaudióloga falou que ele talvez não falaria. Ele não falaria. Com 6 anos, meu filho não falava nada, gente. Ele balbuciava. Era uma criança que ficava ali, gente, totalmente desconectada com o meio dele. Me dava um desespero aquilo. Mas posso te dizer, foi na palavra, foi orando com ele, levando a mensagem. Hoje meu filho, gente, ele falou para o pastor: deixa eu pregar lá na frente. Ele falou: pastor, eu posso ir lá na frente falar? Hoje ele fala, comunica, conhece a palavra, tem fé. Eu não sou movida por diagnósticos, eu não sou movida pelo mundo, eu sou movida pela palavra do Senhor, e é nela que nós devemos firmar o nosso coração. Entregue os seus cansaços a Ele. Eu sei, não é fácil, gente. Eu entendo demais vocês, porque eu também estou nesse lugar. Eu sou como vocês, com as minhas dúvidas, com as minhas dificuldades. Mas a gente precisa assumir este lugar. E assim a nossa coroa, porque nós somos feitas para brilhar para o Senhor. Essa coroa aí estava sem brilho, mas é para ter brilho. Então agora a gente vai colar outro pigentezinho nela. Cola. A gente vai colar 3 pigentezinhos nessa coroa. Um em cada ponta, uma no meio. Colhem os pigentezinhos. Colou? Vamos colar cada uma na ponta, no meio, outra na outra ponta, tá bom? Colaram? Como filhas também, nessa grande tarefa
de assumirmos a nossa identidade nele, de honrar o Senhor através de filhas. É cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa tarefa. Seja na nossa casa, no nosso meio, mas também entre as irmãs, entre as pessoas que nos cercam. O mundo aí fora precisa que cada uma de nós se levante para esse tempo. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, o mundo está tão estranho, o mundo está tão difícil, o mundo está tão esquisito, mas o que eu estou fazendo? Eu sei que vocês são mulheres e mães em oração, e que vocês estão orando, né, pelos seus filhos, pelos filhos das amigas, e isso é lindo demais. É uma tarefa grandiosa. Mas agora, antes da gente encerrar, o que vocês vão fazer? Vocês vão virar uma de frente para a outra. A equipe de louvor está aqui. Só uma musiquinha, Edna, 5 minutos, tá? O que nós vamos fazer, gente? Como filhas amadas de Deus, nós vamos orar umas pelas outras. Alguém aí te entregou um cansaço, falou para você de um cansaço, de algo que carrega no coração. E vocês, nesse momento, vocês vão orar por essa amiga. Vai colocar a mão no coração dela. E ela também vai orar por você nesse momento. Mas ore muito específico, porque ela te entregou. Ela falou: olha, eu estou cansada por isso. Então ore por esse cansaço. Vocês são mães em oração. E agora vocês serão amigas em oração. Nós vamos orar uma pelas outras, nos fortalecendo como mulheres. Porque mulheres levantadas, mulheres curadas, curam suas casas, curam suas histórias, curam suas famílias. E aí eu vou pedir para que vocês orem umas pelas outras agora. Coloque a mão no coração, ore com intercessão, com vontade. Vocês agora vão executar essa tarefa com muita bondade, com muita fé e confiança. Tá bom? Deste lugar, tu és rei.
vamos dar as mãos. Todas vão se levantar agora. A oração é coletiva das mães em oração. É o começo de uma nova fase desse grupo. O Senhor vem entregando um novo tempo para esse grupo. E a gente precisa orar umas pelas outras. Orando, quando a gente ora pelas mães, existe um impacto muito real nas famílias. Então um convite, não fecha a roda não, vai alcançando a mão aí, a mão em cada mesa. Existe uma única mesa, é uma única mesa nesse espaço, uma única mesa. Então vai colando a mão aí, ó, não vai faltando nenhuma mão. Vamos fechando essa roda. Eita glória! Eita! Aleluia, Senhor. O convite agora é a oração por esse grupo, por essas mães. Gente, escolas, por mais mães sendo recebidas, mães atípicas, escolas de crianças especiais, vai sendo atingido nesse momento. Vamos recebendo também mães de filhos que cometeram suicídio. Senhor, vai alcançando as mães nos presídios, Senhor, mães de filhos que estão presos, Senhor. Jesus vai visitando todos os corações aqui presentes, Senhor. Existe, Jesus querido, uma necessidade, Senhor, que elas possam entender-se como filhas, Senhor, e que a voz do Teu amor, Jesus, possa ser ouvida neste ambiente. Senhor, Tu tem a cura, Senhor, Tu tem o descanso para cada mulher, para cada mãe aqui, Senhor. Eu sei que existem mães espirituais neste ambiente. Às vezes mulheres que não se dizem mães físicas, mas o Senhor te convida a ser uma mãe que ora por outros filhos, filhos de outras mães. Mas você será uma mãe do coração, uma mãe do Espírito. Oh, glória, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este encontro. Te agradecemos por cada mulher que aqui está, Senhor. Oh, Jesus, vai abençoando todas as escolas representadas por estas mulheres, Senhor. Por cada lar representado. Que a Tua paz, Senhor, o Teu amor abrace todas que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus. Que a identidade de filha possa ser a roupa dessas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, meninas. Que vocês continuem servindo, confiando, a orar, a cuidar, de a cuidando. Tarefa mais abracem e com alegria e a certeza que Deus nosso Pai não desampara filho nenhum, que pode ser qualquer tribulação, o Senhor vai estar sempre com, segurando na nossa mão e nos ajudando a atravessar. O sal